Bem-vindas ao nosso núcleo espírita da Polícia Militar. Nós hoje teremos o tema do mês Bem-aventurados os aflitos, o poder da fé, com o subtítulo Suicídio e a loucura, o modo de encarar a vida terrena, do nosso irmão Yuri Carvalho. Mas como é de praxe, nós temos alguns avisos. Nós estamos aceitando doações para o nosso enxoval de bebês. Nós atendemos mulheres em situação de vulnerabilidade social. Às terças-feiras nós temos o estudo na casa, nos 3 níveis. E as inscrições estão abertas para o primeiro nível, que é o curso de acolhimento. Lembrando também que teremos um passe individual e temos um livro de vibração que podemos colocar o nome das pessoas encarnadas e desencarnadas. Vamos iniciar com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 13. Não sai da vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Abrimos aqui no item 5, o óbolo da viúva. Estando Jesus sentado defronte do gasofilácio, a observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso, veio também uma pobre viúva que apenas deixou 2 pequenas moedas no valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio, pois que todos os outros deram do que lhes abunda, ao passo que ela deu do que lhe faz falta. Deu mesmo tudo o que tinha para seu sustento. Fiquemos com estas reflexões e as palavras do Mestre Jesus, não esquecendo da nossa máxima, de Kardec: fora da caridade não há salvação. E nessa vibração de paz, de luz, rogamos ao Pai Celestial, a nossa Mãe Maria Santíssima, a Jesus, nosso Mestre e irmão, aos mentores desta casa, aos amigos fraternos que estão sempre aqui conosco, a José, a Ismael, para que possamos juntos refletirmos e vibrarmos positivamente para todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, e para todo o planeta. E pedimos que não haja nenhuma intercorrência e que nosso irmão Yuri Carvalho possa ser intuído, e que esta paz e que esta luz que nos envolve neste momento possa permear por toda a tarde de hoje. Que assim seja e assim. Então, só lembrando do tema de hoje, o suicídio e a loucura, o modo de encarar a vida terrena. Nós
nosso irmão com a palavra. Boa tarde a todos. É um prazer novamente estarmos aqui no Núcleo Espírita da Polícia Militar, podendo falar de Jesus, podendo falar do Evangelho redivivo, podendo trazer à luz dessa doutrina que nos esclarece em seu viés psicológico, em seu viés científico, agruras que a humanidade tem passado, dores que muitas vezes não conseguimos entender. E à luz da doutrina espírita, em seu viés consolador, acolhedor e esclarecedor, nos propomos a falar de um tema tão delicado, de um tema que já no passado, no Antigo Testamento, já se era relatado, e hoje, conforme nos falara Kardec em obras póstumas e em O Céu e o Inferno, de que a humanidade, em seu momento de transição para conquistar o mundo de regeneração, iria passar por grandes dores, iria passar por grandes transformações da alma, perturbações psicológicas, culminando justamente nesse ato, que é o suicídio ou o autossídio. Então, a nossa base é justamente em O Evangelho segundo o Espiritismo. O suicídio é loucura. E aí vamos pontuando alguns itens que fazem com que a doutrina espírita esclareça acerca desse ato, as causas, as consequências, e além disso, o entendimento de um fortalecimento psíquico para suplantar esse pensamento e, acima de tudo, nos fortalecermos. Conforme nos fala o próprio Livro dos Espíritos, na questão 943, que trata sobre se deve o homem dispor da sua vida, onde os Espíritos nos falam que não, que a vida é dada por Deus e que seria uma falta de coragem dela se desfazer. E a gente vai aprofundando também acerca desses meandros da alma que perturbam a alma, entendendo que boa parte dessas manifestações infelizes trazem justificativa nas causas anteriores das aflições e, conforme também nos fala o Evangelho segundo o Espiritismo, nas causas atuais das aflições, identificando quais tormentos voluntários estamos adquirindo para a nossa vida, que, consequentemente, de acordo com a invigilância, podemos ainda mais colocar o peso nesse fardo de reparos que é a reencarnação. Na questão 123 do Livro dos Espíritos, quando Kardec nos traz acerca do livre-arbítrio, ele nos coloca que o livre-arbítrio é uma faculdade dada ao homem, mas que dela precisamos fazer com proveito. Tal qual quando Jesus também nos traz que nós não podemos servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Porque, conforme nos fala no capítulo 6 de Mateus, versículo 24, você irá agradar a um e irá desagradar o outro. Então, todos esses conflitos existenciais, todas essas zonas psíquicas em que nós estamos passeando, nos levam a esse posicionamento de entender todos os mecanismos envolvidos dentro desse processo do suicídio e da loucura. Para onde iremos? Desde os próprios concílios da Igreja Católica, ali por volta do ano 583, com o bispo Bizâncio, ele nos falara que todo suicida é aquele que a Igreja não deveria orar pelos suicidas. E aí, mais à frente, a gente encontra o próprio Santo Agostinho trazendo um tratado de que é um erro cometer o suicídio, mas que precisávamos orar pelos nossos irmãos. Aí vem a reforma, a contra-reforma da Igreja,
transcendendo essa visão mais profunda acerca do suicídio. E hoje, com a doutrina espírita, percebemos que aquele que dispõe da sua própria vida não quer morrer. Ele quer apenas se livrar da sua dor. De que todos nós outros, espíritas, não espíritas, palestrantes, diretores, nós não estamos eximidos de algum momento da vida, muitas vezes se não vigiarmos, de pensar em tal mista. E assim a gente começa a entender pontualmente que dentro da doutrina espírita não existem fatalismos. Fala-se muito em que de todo aquele que se suicida irá para o vale dos suicidas. Que todos nós sabemos que são zonas de consciência. Mas sabemos que de acordo com a quinta bem-aventurança, de que bem-aventurados os misericordiosos, que Deus julga a intenção. E que Deus também irá julgar que fardo aquele irmão está carregando. O que aquilo motivou, fazendo um equilíbrio na balança. Também entendendo que todo o bem que fazemos é o nosso advogado nos nossos momentos de loucura. E a doutrina espírita traz conforme Kardec nos traz essa visão holística de todo o entendimento, retirando a satanização do ato de se suicidar, retirando o julgamento daquele que assim procedera, entendendo que todos somos irmãos, entendendo que esses irmãos precisam de oração, entendendo que acima de tudo somos movidos por essa confraternização e que dessa união precisa se surgir uma transformação. Porque nas avenidas do amor que nos encaminham ao mel de Jesus, revitalizando os nossos sentimentos, tornando-nos almas contentes, percebendo que somos anjos e arcanjos, cujas asas muitas vezes não têm força para bater e voar. Deus está na nossa consciência. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Deus é esse ser supremo que traz a boa nova, que é uma lei divina, que é uma lei universal. Essa mesma lei que outrora Jesus aqui trouxera, se emprega de uma forma muito mais vivenciada, amplificada, em mundos superiores, nos fazendo espíritos que, ante as dificuldades, ante as atribulações, aos tão falados conflitos existenciais, como nos traz a mentora Joana de Ângeles em sua obra psicológica, repercutem dentro do nosso ser para evoluirmos. Viktor Frankl, o pai da logoterapia, a terapia do sentido, aquele homem que, psiquiatra, é preso pelos nazistas ali na Áustria e fora ser concentrado em Auschwitz. E lá ele, com a sua capacidade de acolhimento, passou por 4 anos a acolher outros irmãos concentrados. E traz justamente essa frase que coloca a sua vida, colocou em sua vida como carro-chefe para o entendimento do mundo. Foi dando sentido para vidas que eu encontrei o sentido da minha vida.
E a doutrina espírita, a doutrina consoladora, nos propõe a acolher, nos propõe a, além de ver Yuri Carvalho, e aqui outros que estão presentes, além da forma. Talvez, se nós nos dispuséssemos a ouvir mais, a apertar mais mãos, a sorrir mais ante condenações, diminuiríamos as taxas de suicídio. Porque muitas vezes um bom dia salva uma vida. Particularmente, certa-feira, vi adentrando, porque eu sou militar, sou major da polícia militar, e um policial, onde eu trabalhava, um bom dia, apertei a mão, dei um abraço, e à tarde ele me procura: capitão, obrigado, eu já estava pronto para me matar. Mostrou a carta de despedidos para os pais. É necessário que o Consolador prometido refrigere e apacente os nossos corações, para que ondas de ternura possam alcançar outros corações, entendendo que cada cabeça é um mundo, e que diante desse processo de transição planetária, conforme claramente consta no capítulo 18 de A Gênese, que são chegados os tempos de ajustes, e que, conforme outra própria mensagem de 25 de abril de 1866, quando os Espíritos falam que esses tempos de transição planetária teriam por características principais perturbações psicológicas profundas. A agressão contra a obra divina seria visível. Os suicídios iriam se multiplicar. O ser humano iria fazer de tudo para fugir de si mesmo. E não conseguindo fugir de si mesmo, iria ou buscar a divindade, ou se aniquilar. E outros se mutilariam em própria vida. Obras póstumas. E observamos que esse mal, essa perda de sentido, esse vazio existencial, tem cada vez mais arrebatado não só os irmãos com mais idade, os jovens de meia idade, e também crianças. Muitas crianças pensando em suicídio. Muitos espíritos também já reencarnando desanimados. E muitos outros que, conforme a própria misericórdia divina, estão tendo a oportunidade de reencarnar. E não estão encontrando um campo afetivo entre os encarnados, havendo um grande desestímulo de seguir adiante. Então, talvez nós outros, trabalhadores da última hora, temos que fazer o que não fizeram em 6.000 anos. Temos que fazer o que? Desde aqueles degradados que vieram de Capela, os egípcios, os árias, os hindus, não fizeram. O que os cristãos, logicamente após o Cristo, não fizeram até hoje. Entendendo que essa reencarnação como a mais preciosa de todas as reencarnações. Os trabalhadores da última hora, que têm em mãos o Consolador prometido, que detêm o conhecimento da imortalidade da alma, que entendem que têm acesso ao entendimento de que ninguém evolui só. A minha fraqueza pode ter fortalecimento na minha irmã. E mais tarde a fraqueza dela pode ter fortalecimento em mim. É isso que nos traz. Nos tirando desse campo de conflitos, de disputas, tal qual na Santa Ceia, quando os discípulos disputavam um lugar ao Mestre,
ao lado do mestre, mas que ele reclamara de uma forma incisiva que aquele que quiser ser o maior terá que ser o menor. E que paulatinamente se faz necessário, aos poucos, fazer a desconstrução desse homem velho, conforme nos propõe a irmã Sheila, em seus 20 itens de reforma íntima. Se tendes a oportunidade de julgar, não faz, acolhe. Porque isso são lixos psíquicos que vão se acumulando e mais tarde vão se materializarem como sombras perturbadoras, muitas vezes insuportáveis. Muitas vezes difíceis de trabalhá-las, mas que com essa perseverança a gente consegue sobreviver. Eu sempre digo que o Dr. Bezerra de Menezes, em uma mensagem, ele nos fala que precisamos, nós espíritas, nos fincarmos nos nossos postos de serviço. A pancadaria não. As tempestades estão cada vez aumentando. São os sinais dos tempos. Até batermos a porta, até batermos e entrarmos no período de planeta regenerado, ainda iremos sofrer algumas perturbações coletivas, desencarnes coletivos, flagelos destruidores. É por isso que é importante nos mantermos nos postos de trabalho. Muitas vezes desestimulados, agredidos, mas amparados. Muitas vezes indo na contramão de toda uma sociedade que nos mostra que o segredo do sucesso é o material, que o segredo para ser feliz é se dar bem em cima do outro. Mas o grande rangeio de bens está batendo a nossa porta. E a gente vai percebendo na própria questão 712 de Livro dos Espíritos, que quando Kardec nos questiona os Espíritos, com que objetivo? Deus fez com que os homens se apegassem aos bens materiais, para testar-lhes a paciência, para testar o interesse pessoal. Para testar-lhes os seus testemunhos de descompatibilização com as paixões inferiores. Questões 908 e 909, bem claro. Qual uma paixão mal conduzida é igual a um corcel que, desgovernado, se atira do precipício. E a proposta da doutrina espírita é essa reconfiguração. Porque todos nós aqui estamos inseridos dentro dessa proposta ainda materialista. Mas que não mais podemos alegar ignorância quando bebemos do Consolador Prometido, quando nos fala no próprio prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, que ela veio descortinar todas essas nuances que nos ligavam a Deus apenas pelas formas e liturgias, mas que essa conexão é direta. E aí a gente começa a ter esperança. A gente talvez comece a mudar esse quadro de que a cada 44 minutos no Brasil, uma pessoa tira a sua vida.
E se em 2022, onde 16 mil pessoas tiraram a sua própria vida. Também em 2022, morreram 220 mil pessoas de Covid. E 280 mil pessoas pela mão do homem. O homem está se destruindo, se autodestruindo e destruindo o seu semelhante. E nesse manancial de bênçãos que a doutrina espírita nos traz, nos convocando para dulcificarmos as nossas almas, através da renúncia, da disciplina consciente, dessa fé, da análise dessa fé raciocinada, poderemos nós mesmos, diante das nossas depressões, ansiedades, perturbações, encontrar colos, campos e afetos, criando grupos de autoajuda, que vamos estudar esse evangelho precioso. Entendendo mais profundamente, conforme nos fala das questões 943 até a 957, que trata justamente do autocídio, do suicídio indireto, que todos nós sabemos, mas que, acima de tudo, as causas psicogênicas de todas essas perturbações se ligam diretamente a cada oportunidade negada de evolução. Eu me incluo nisso. A cada oportunidade de perdoar, eu não perdoo. E aí vão se instalando, conforme nos fala a própria mentora Joana de Ângeles, em um aspecto mais científico, vão se instalando em nosso duplo etérico perispírito miasmas que se ligam como carrapatos em nossa zona energética, adoecendo os nossos centros de força e principalmente aqueles que possuem glândulas estomacais, glândula pineal cerebral, na nossa tireoide, no nosso peito. Porque tudo vem do nosso pensamento. Então a proposta aqui não se trata mais. E conforme essa própria era, Dr. Bezerra de Menezes nos trouxera, que o Espiritismo iria passar por 3 períodos de 70 anos. De 1857 mais 70 anos. 27. Dr. Bezerra de Menezes, não me recordo a obra, mas depois eu passo. De 1927, mais 70 anos, 1997. 1997, mais 70 anos, 2067. E que essa terceira fase do Espiritismo, todos os livros, todas as doações teriam que passar primeiramente pelo coração. Seria o intelecto se transformando em amor e afetividade para poder ser vivenciado. Isso nos traz o próprio Ricardo Simonetti. Que todos os livros que nós leamos, que todas as sopas que vamos doar, que primeiro se instalem em nossos corações, para que abracemos o processo de caridade anônima, que irá combater muitas vezes o orgulho e a vaidade, fazendo com que penetremos de forma definitiva na seara do Consolador prometido. E aí vamos compreendendo
os processos das leis divinas, os processos também de todos aqueles que sofrem com entes queridos, que pensam em suicídio, aqueles outros que tiveram entes queridos, que sofreram com esse ato, o quanto essas pessoas precisam muito mais de acolhimento do que julgamento. Porque só quem sabe é quem passa. Só quem sabe é quem passa. E o quanto a gente precisa permutar energias, fazendo essa troca de instintos, de paixões, convertendo-as em ações. Muitas vezes, criando forças, a gente não sabe nem de onde, para vir aqui, mais maduro, para vir dar sua prática aqui, mais maduro ainda, fazer com que, como falara Paulo de Tarso, quando estava aí em Filipos, quando ali era açoitado e disseram que não mais guardava as dores da vida, porque nele nasceram Cristo. Dizendo a grande frase, que não sou eu mais quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Porque ele se confundia, passaram a se confundir com a bondade, com a gentileza. E esse é o nosso propósito. Nos confundirmos com a gentileza. Ao adentrarmos aqui, ao olharmos o irmão mais fragilizado, por onde passar, deixa um rastro de luz, mesmo que você esteja aflito, porque bem-aventurados os aflitos. Jesus sempre ia ao encontro dos aflitos, dos leprosos, dos estrupiados, dos sedentos, que somos todos nós. Quando ele convidara ali Zaqueu, quando ele convidava também Mateus, dois homens de importância na sociedade à época, mas eles não viam ali tão somente Mateus e Zaqueu, ele não via Públio Lentulus, ele já estava visualizando discípulos, ele já estava visualizando Emmanuel. Ele não visualizava ali apenas Judas, o suicida, cuja reencarnação, como Joana d'Arc, viera sanar essa dívida quando ela é queimada, dando testemunho vivo do Cristo. É premente queimarmos as nossas más inclinações com a chama ardente do Evangelho. Não uma proposta de purificação imediata, mas uma proposta de transformação paulatina. Se reconhece o verdadeiro espírita pelo seu esforço em dominar as suas más inclinações. A grande baliza de como está vivenciando Cristo é como as pessoas te tratam. É como tu és recebido. É como os teus pensamentos só sonoram aos seus ouvidos, lhe tirando de zonas de remorsos ou de dores profundas, se imantando do sentimento de caminhando, que estou caminhando, aos poucos, porque no mundo de lá, o nosso maior tesouro será o bem praticado.
Vem cá, meu filho. Quantas lágrimas enxugastes? Vem cá, meu filho. Quantas almas estimulastes? Quantas almas inspirastes? E aí a gente vai entendendo que meu reino não é deste mundo. Nos igualando, nos irmanando, olhando o nosso irmão com um traço afetuoso, abraçando o seu coração e lhe dizendo: irmão, estamos juntos, eu te amo. Porque a doutrina espírita consoladora faz com que se ressoem todas as trombetas da vida, sendo o sol que nos aquece quando esfriamos dentro da materialidade humana. E que todos aqueles que estão do nosso lado, sem exceção, precisam do agasalho da nossa palavra, do nosso estímulo, e que não precisamos mais julgar o outro, quaisquer que sejam as suas dores. Que da nossa boca saiam palavras de estímulo, de amor, de misericórdia. Todos nós possuímos conflitos, muitas vezes incompreensíveis, são armadilhas da alma. Carl Gustavo Jung vai nos trazer que são sombras, muitas vezes crianças feridas, muitas vezes arquétipos construídos pelas reencarnações sucessivas. E muitas vezes não encontramos um ouvido para falarmos, desabafarmos. E nós, espíritas, temos o dever, hoje já é dever, de não emitir opinião pessoal ou de julgamento quando houve a dor do outro. Nós não somos réguas para medir dores. A dor de uma topada do meu irmão pode ter a mesma intensidade da dor da perda de um ente querido de outra pessoa. Mas um acúmulo de dores, quando gatilhadas, nos tornam como uma tempestade, como uma nuvem negra, mas que Jesus, tal como era aquela bola de fogo que conduzia o povo de Israel quando passaram 40 anos no deserto. E nós precisamos seguir essa bola de fogo que é Jesus, esse calor, incondicionalmente, fazendo com que de nossos corações saiam virtudes. Na própria questão 893, Kardec nos fala, os espíritos, que a maior virtude consiste em abrir mão do interesse pessoal para acolher o irmão. São chegados os tempos desse cruzamento entre mundos. Particularmente, já estamos entrando nas portas dessa regeneração. Faltam poucos anos. E conforme nos fala o próprio Divaldo Franco, que a partir de 2025 e nos próximos anos, espíritos de grande leva moral irão reencarnar, a exemplo de São Francisco, de Aristóteles, de Dr. Bezerra, para conduzir a humanidade de forma mais profunda às portas de um novo mundo. Assim como foram os degredados ali dos egípcios e outros, para alavancar aqueles homens ainda apegados aos prazeres materiais. Somos o segundo degrau. A raspa da panela são aqueles que ainda insistem em
viver na eternidade do seu egoísmo. Porque o egoísmo ele nos leva a uma eternidade do sofrimento. E que a humildade é produzida pelo autoconhecimento. E conforme o Kardec nos falara aqui, o autoconhecimento traz humildade. E sem humildade é impossível ser feliz. Quaisquer que sejam os nossos campos. E a gente relembra, desde os nossos estudos bíblicos, todo aquele que se eleva será rebaixado. E todo aquele que se rebaixa será exaltado. Lembremos de Mohandas Gandhi, o Mahatma Gandhi, de que quando aí estava em uma das ruas da Índia, caminhando pela calçada, que era proibido à época, os indianos andarem pela calçada, mas era um lugar tão somente dos conquistadores, que era o Reino Unido. E ele andava pela calçada e é açoitado por um soldado inglês, que o convocaram a reagir. Reaja. Quem és tu? Onde aprendeu a ser covarde? E esse soldado estava com um crucifixo no peito e apontou: esse aí que está no teu peito, que me ensinou a ser covarde, a ser humilde. Conta-se que esse soldado não mais ali foi o mesmo. Tomou-se por uma grande perturbação interior, que consequentemente lhe levou à evolução, assim como for a saúde e paz. Então, trazer todas esses transtornos que acometem a alma nesse momento, é entender toda essa agitação energética também de uma forma mais cosmogônica, em que o nosso sistema solar está entrando nessa camada de fótons de outra constelação próxima da estrela de Alcíone. Ou seja, nós temos o nosso Sol com os planetas, um sistema solar. Temos na nossa galáxia 100 bilhões, mais de 100 bilhões de sóis. Mais de 100 bilhões de sóis. O James Webb, esse telescópio, já nos mostra que temos mais de 3 trilhões de galáxias. Levando-se em conta que cada galáxia tem mais de 200 bilhões de sóis, calculemos aí quantos planetas temos. Então estamos dentro da faixa da constelação de Alcíone, cuja energia já está mais suavizada. Já é um sistema com planetas regenerados, é um sistema binário de 2 sóis. E aí vamos entender cientificamente por que tantas agitações na Terra. Aí vamos encontrar também uma explicação. O porquê de tantos espíritos perversos encarnando na Terra. A misericórdia divina. A misericórdia divina, dando oportunidade a espíritos que até então dominavam o mecanismo da reencarnação e não mais estão conseguindo fazer com que venham nesse processo de reencarnação compulsória. Desce de um jeito ou de outro, vai. Aí a gente vai começar a compreender. A gente começa a compreender
os espíritos ali cruzadistas, espíritos ali do Oriente, muitos com um grande teor de vingança ante aos povos ocidentais, em virtude também dessas guerras do catolicismo contra o islamismo. As perseguições ocorridas aos hereges ou às bruxas à época, e que esses espíritos revoltados estão vindo em grande monta. Ocorre que a eles, perdida a oportunidade, não mais aqui reencarnarão. Está em caminho da luz. Irão para mundos de acordo com a sua vibração. Mas que para a Terra estão reencarnando espíritos também dessa estrela, desse sistema de Alcione. Também. Havendo essa transmigração planetária, são os bons espíritos. Primeiro ponto, parte científica, que estamos aqui, entramos em ozonose energética. Segundo ponto, perturbação do planeta, reencarnes. Terceiro ponto, o materialismo. Nunca nas eras da humanidade fomos tão conectados através da tecnologia, mas tão distantes de nós mesmos. Onde toda a proposta é termos a felicidade imediata, os gozos imediatos. Onde o que gatilha a mente para o sentido da atenção se dá principalmente pela maldade, pela veiculação de notícias ruins. E mais profundamente a gente começa a ver as consequências disso dentro das famílias. E aí a gente começa a encontrar campo nesses conflitos internos. E a doutrina espírita, ela precisa muitas vezes que nós nos deixemos apenas ser conduzidos, por ela conduzidos, somente. Se deixe ser conduzido por ela. Chore, se acolha, perceba. Ande, pare, repare, perceba, comece a perceber tudo ao redor, essas leves sensações de amor que a espiritualidade tem nos colocado. Porque a simplicidade é o mais alto grau da sofisticação, já nos dizia lá na frente. E que vale a pena insistir. Vale a pena. Não vale a pena desistir. A proposta desse momento já era tratada em obras póstumas, em A Gênese Planetária, no próprio capítulo 14, no capítulo 18, em O Céu e o Inferno, em O Livro dos Espíritos também, da questão 115 adiante, que nos fala de que fomos criados simples e ignorantes para irmos evoluindo de acordo com os nossos méritos e merecimentos. E é de suma importância olharmos hoje com os olhos da alma. A cada vida salva aqui, teremos o reino dos céus.
Nós não sentaremos à direita ou à esquerda do Pai se não bebermos do cálice. Assim como Jesus falou para Isabel. Estamos bebendo o cálice da última hora. E temos as ferramentas para fazer com que esse líquido possa fluir dentro do nosso organismo, afetando a nossa psique, reproduzindo as nossas histórias de desafios. Porque o desafio de Márcio, do Coronel Anselmo, de vida, as suas labutas, precisam ser exemplificadas e servir de modelo para os outros, porque não terá validade. A minha dor, a minha história de superação, das minhas adversidades, precisa ser sucedida de fortalecimento de outras almas. Está aí o grande diferencial da doutrina espírita, que ela não propõe a cura, ela propõe que você se cura curando. Você vai compreender compreendendo. Você só os trapos e farrapos vindo assistir uma doutrinária, irá ali começar a iluminar o seu céu, dissipando essas nuvens negras, sabendo que tudo passa. Tudo passa. Entendendo o poder da oração como o nosso tanque de guerra ante esse terreno nosso. Divaldo, nas suas caminhadas ali, nas cercanias de Pau da Lua, tinha um trem, e à época fora noticiado o suicídio do trem, de um homem que se suicidara. E Divaldo Franco, consternado com tamanha dor daquele irmão, passou todos os dias a orar por aquela alma. Orava, não o conhecia. Passaram-se 14 anos, Divaldo enfrenta uma perturbação psicológica. Sim. Os líderes se perturbam também. Médios se perturbam, porque são os mais atacados. E eis que diante daquela perturbação aparece um irmão jamais eternizado, jamais suave, e pede para que ele não chore, que ele estaria ali do lado para consolá-lo. Ele vai dizer: irmão, quem vos fala? É um irmão que você me ajudou bastante, mas eu estou aqui para lhe ajudar nesse momento. Mas por favor, me dê pelo menos uma pista. Aí o Espírito diz: o suicida do trem. Divaldo começa a chorar. E ele relata: Divaldo, todos os dias quando você orava, que eu estava lá no meu campo, mental, perturbado, com remorso, arrependido, em zonas psíquicas atrapalhadas, eu encontrava, em um determinado momento do dia, a sua luz, a sua oração. E eis que estou aqui hoje lúcido, equilibrado, pronto para os novos desafios da reencarnação, graças às tuas orações. Precisamos urgentemente orar uns pelos outros. Urgentemente. Muitas vezes a oração, muitas vezes não, sempre a oração será um bálsamo naquela alma perturbada.
será um conforto. Muitas vezes aquela oração em que você a faz quase que sem nenhuma força, atacado pelas adversidades da mente e da vida, é a que ganha mais conotação junto aos céus. Porque precisamos fugir dos painéis de fariseus, mas sim daqueles que oram mesmo diante da dor, seguindo esses exemplos de fé, seguindo esses exemplos da nossa Madre Teresa de Calcutá, que quando fora perguntada de como o que ela falava com Deus quando orava, ela disse que nada. E aí pergunta novamente: o que é que Deus fala com a senhora? Nada. Que a prece sincera vem de dentro, e é um silêncio entre nós e Deus. E é como mãos, são como mãos que vão plasmando no nosso derredor plumas que vão sentindo a vibração do nosso irmão mais fragilizados, e essas mãos consolam espiritualmente esses irmãos. E assim somos nós, e assim precisamos atestar a veracidade da imortalidade da alma, atestar a veracidade da resistência, atestar a veracidade da complexidade da existência também no nosso derredor. Complexos são muitos. E somos um aparelho que reproduz o sistema Terra. Temos o nosso núcleo de força, os nossos minerais. O nosso sangue que representa a amálgama. As vegetações que representam os nossos membros, os nossos peitos. A vitalidade. Mas que em muitos momentos da vida, isso irá se perturbar. E aí é a resistência. E a doutrina espírita hoje também deve ser encarada com seu cunho preventivo. É como um atleta. Treinamento difícil, combate fácil. Treinamento difícil, combate fácil. Treinamento, os nossos evangelhos, os nossos estudos. As pequenas oportunidades de exercitarmos a caridade, o perdão. Porque quando vier a dureza maior, estaremos com um rol de anjos nos protegendo. E a ajuda do alto sempre vem. A ajuda do alto sempre vem. Assim como foram aqueles irmãos que estavam no circo romano, pronto para adentrar e para ser comidos pelos tigres que haviam ali da Ásia, naqueles espetáculos cuja encenação principal, cuja motivo de deleite principal era a morte dos cristãos. E eis que aquela voz de Maria Santíssima, que quando já estava desencarnada, pede a Jesus para ir ver aqueles irmãos que ainda estavam à beira da morte, dando testemunho vivo do cristianismo. E eis que ela, conforme nos conta Alberto de Campos, se aproxima de uma jovenzinha de seus 16 anos e começa a sussurrar na seu ouvido: canta, minha filha, canta louvores a Deus, canta a Jesus. E eles que começam a cantar. E para o espanto dos romanos, aqueles cristãos começam a adentrar no terreno, sorrindo e cantando, e são trucidados pelos tigres famintos,
cantando louvores de libertação. E consta que todos esses irmãos foram acolhidos pela legião de espíritos responsáveis pela construção do planeta, a exemplo de Gabriel, a exemplo de outros espíritos da monta de Jesus, que naquela época também aqui estavam para acompanhar todo esse processo de encarne de Jesus. Não é reencarne, encarne de Jesus. Era o anjo da caridade, o anjo da misericórdia, o anjo do amor, o anjo da fraternidade. Todos ali convidados no Calvário por Jesus para abençoar aqueles outros que não sabiam o que faziam. É darmos os braços, usar os recursos dessa doutrina maravilhosa para enxergar além da forma. Para fomentar lágrimas de desabafos. Para ensinar o Evangelho. Para libertar almas. A euforia aprisiona almas. Então, diante dessa mensagem, eu desejo a todos um bom sábado. Que o Mestre Jesus, sempre de forma incondicional, caminhe do nosso lado e que nos permitamos sempre a coragem, a fé e, acima de tudo, o amor mútuo. Muito obrigado a todos. Respirar fundo, né? Pois, nesse momento ímpar que esta casa está tendo a oportunidade de vivenciar, emocionante. Em nome do DEPO, a nossa gratidão pelo planejamento, né? Os colegas que planejaram esse tema, da diretoria doutrinária, ao nosso irmão Yuri, por ter concordado, e toda essa equipe espiritual que aqui está, emanando essas vibrações de luz e de paz, grandes reflexões. Essa doutrinária está sendo gravada, né? Acho que é para assistirmos de novo. Mas, dando continuidade à atividade de hoje, lembramos os nossos irmãos que estamos recebendo doações para o Chopal, nossas crianças, as mulheres que nós assistimos, as famílias. Convidar aqueles que ainda não estão estudando, que dia de terça-feira nós temos os 3 níveis de estudo e o nível inicial, o acolhimento, que é o estudo do Evangelho, o nosso farol, a nossa bússola. As inscrições estão abertas. Temos o ESG, o ESM. Dia de quinta-feira temos o estudo do Evangelho, também à tarde. Temos atendimento fraterno, esse ombro amigo, essa escuta sensível, que todos nós precisamos em algum momento. Lembrando que teremos o passe individual. E agora, nessa
vibração de luz, de paz, dessa energia de Pai da nesse instante. Expressamos a nossa gratidão a todos os amigos fraternos, ao Pai Celestial, a Jesus, Maria Santíssima, José de Ismael, esta casa de oração, que nos acolhe, que nos ensina, que nos proporciona tudo isso. Que essa vibração também possa chegar à Corporação Polícia Militar do Estado da Bahia, a nossa Polícia Civil, a toda a equipe de segurança que mais do que nunca está precisando do amparo desse mestre e de todos os irmãos desencarnados que tiveram em vida fardadas, que possam parar. E rogamos também pelos irmãos aqui desencarnados, principalmente neste mês. Rogamos, Maria, a tua bênção e o teu amor. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Acolhe os irmãos que aqui estão necessitando desse amparo, para que eles possam ser amparados nos seus níveis de consciência, que ainda estão em sofrimento psíquico, mas que o teu manto e os teus braços, Maria, possam acolhê-los, agora e sempre. Que assim seja, e assim é. Ei, amiga, coragem. Você não pode cair nessa armadilha. Você se lembra muito antes desse sofrimento. Quantas brincadeiras, quantos sonhos, tudo era tão bom. Ei, amigo, ei, amiga, coragem. Você só vai matar o corpo, mas não se mata. Você é um ser de luz e eu te garanto, isso passará. E o sol maravilhoso vai brilhar teu amanhã. Não faça isso, não. Tudo tem solução. Conta comigo. Tudo tem uma saída. Eu sei da tua dor, mas sei que existe amor. Suporta tudo, mas não tire a sua vida. Não faça isso, não. Tudo tem solução. Conta comigo. Tudo tem uma saída.
sei da tua dor, mas sei que existe amor. Suporta tudo, mas não tire a sua vida. Você ainda tem tanta coisa pra fazer, tanta coisa pra viver, muito tempo pra curtir. Não faça isso não, tudo tem solução. Conta comigo, tudo tem uma saída. Eu sei da tua dor, mas sei que existe amor. Suporta tudo, mas não tira a sua vida. Não faça isso não, tudo tem solução. Conta comigo, tudo tem uma saída. Eu sei da sua dor, mas sei que existe amor. Suporta tudo, mas não tira a sua vida.